Olá pessoal, tudo bem? Retornando com vocês com o 11º vídeo do tutorial passo a passo em marmorização artística. O vídeo de hoje a gente vai abordar a questão da segunda etapa da pigmentação, o lixamento sobre ela, para a criação do efeito envelhecido, ok pessoal? Solta o vídeo aí, doutor. Lixa 150 na maquininha novamente aí, deu alt aí, lixamento mecanizado, elétrico. Pessoal, vamos falar sobre o efeito envelhecido. No lixamento, então, quando você aplica a lixa, a 150, ela corrói, ela consome, ela come o pigmento, a textura. Então faz com que as pequenas partículas de textura que contêm o pigmento da souvenir comecem a se soltar em poeiras, em pequena partícula e grudar do lado da textura ao lado. Então esse é o efeito envelhecido. E vocês veem aqui, ó, pode chegar aqui, câmera, que conforme a gente vai lixando, vai ficando mais discreto, não vai ficando daquela forma que a gente viu aí antigamente, quando a gente fez a aplicação da pigmentação preta. Vai ficando mais discreto, pessoal. A gente vai vendo a tonalidade cinza que está baixa e que a gente fez anterior, e a preta que está sobressaindo sobre ela. E no contorno vai manchando, essas manchas aqui, ó, vai ficando agregada aqui na textura mais clara e não sai, viu? Então esse é o efeito envelhecido que dá com a textura aí na cor preta, ok? Então vai ficando mais discreto, porque a lixa corrói, né? Come, né? a textura, vai deixando esse preto mais discreto. E nas bordas da faixa mestra nossa, que é a estrutura, como está bem concentrado de preto, ela vai soltando essas partículas e vai agregando na tonalidade da textura mais clara que está do lado, e fazendo o efeito envelhecido. Esse tal efeito envelhecido é que eu venho falando para vocês. Então observe um pouquinho com a câmera de perto como vem fazendo isso, ó. Então vocês veem que está bem mais concentrado aqui, ó, que a gente não lixou ainda. A pigmentação preta está bem concentrada, e conforme a gente vai passando a lixa, vocês vão ver aí na câmera que vai ficando mais discreto e vai soltando as partículas de pó que tem a pigmentação e vai agregando ao lado. Foca bem a câmera aí, então, para vocês verem isso aí. Viram, pessoal? Então já ficou mais discreta a pigmentação preta, não ficou tão carregado como estava de início. Então a gente já consegue ver a pigmentação cinza, já que a gente fez anterior. E depois que a gente terminar essa pigmentação na tonalidade preta, vamos passar um pouquinho na tonalidade branca ou salmão aí que a gente vem relatando, para deixar um pouquinho mais discreto ainda. Então aí eu até pedi orientação para vocês aí, o que vocês acham? Enquanto ao gosto, né, de cliente, deixaria mais escuro mesmo ou daria mais uma clareada aí na textura, ok? E assim, conforme a mesma técnica, vai passando a máquina elétrica para estar fazendo o lixamento e vem acompanhando com a mão, tá? Sempre acompanhando com a mão, passando a mão para ver onde está mais em alto relevo, para a gente, se for possível, repassar com a lixadeira aí, ok? Vamos dar continuidade aí.
Pessoal, outra coisa importante. A você que está interessado em desenvolver essa tipo de textura, projeto, enfim, seja profissional da área aí ou não, recomendação: compre aí uma lixadeira dessa marca ou outra. Essa aqui eu já posso indicar de olho fechado, que já vem me acompanhando aí, dá um serviço bem bacana. Assim, no lixamento em si, vocês já percebem que já começa a se aparecer o brilho no lixamento, por conta do tipo de lixamento utilizado. Se a gente utilizar a base, aquelas bases manual, a gente vai exercer um tipo de força de atrito diferente da máquina. A máquina, quando ela está ligada, fazendo o lixamento, ela faz uma vibração na placa dela, uma vibração curta, de precisa, né, de grande intensidade, fazendo com que cause um atrito no lixamento, e isso faz com que o lixamento se torne, além do lixamento, um polimento também, por conta do atrito causado pela máquina, por ser uma vibração curta e precisa. Agora, se a gente pegar a base manual e fazer o lixamento, seja de forma horizontal, vertical ou circular, é diferente do lixamento da máquina. Então é muito melhor quando vocês trabalham com um texturato da Suvinil, que é um tipo de textura diferente do que a massa corrida, ela é mais resistente, mais espessa, mais enrijecida, vamos dizer assim. Então o rendimento e a qualidade no lixamento é muito mais superior do que a manual. Então, se vamos trabalhar com texturato, recomendo-se utilizar uma máquina dessa, ok? Outra coisa, no lixamento, quando a gente faz o lixamento com a máquina, vamos falar sobre a questão do efeito envelhecido. O que é efeito envelhecido? Eu não estou vendo nenhum tipo de efeito envelhecido. Eu estou vendo apenas uma sombra no contorno da faixa. Uma sombra meio esfumaçada, né? Meio de textura, assim, de tonalidade mais escura do que a textura branca que está. Tipo um sombreamento, uma fumaça meio que preta, vamos dizer assim, no contorno da faixa mestra. Olha minha mão. Este pigmento aqui que solta e que se agrega na textura de tonalidade clara do lado. Então agora não vai aparecer um efeito envelhecido ainda. Vai aparecer da tonalidade que está aqui, preta. Mas no decorrer dos vídeos, quando a gente chegar aí na última etapa, que vai ser o polimento, que vai ser a aplicação da cera, este preto aqui vai se tornar então o envelhecido em si. Vai ficar uma coloração meio que conhaque, mais envelhecido mesmo. Aí sim vai se parecer mais ainda, reforçar a questão do envelhecido. Então agora de momento não aparenta muito envelhecido, porque a gente terminou o lixamento e não aplicou a cera, ok? Então as dicas aí são essas aí também. Outra coisa, se no lixamento com a máquina, como a gente vai estar utilizando a lixa 150 para estar fazendo o lixamento da pigmentação, ela é uma lixa mais grossa e vai agredir, né, mais a textura, fazendo com que ela se afine, por ser uma lixa 150 e por eu não seguir a recomendação do fabricante. Então assim, como se faz esse lixamento com uma lixa 150, ele pode causar o quê? De agredir a faixa mestra em locais que não é para ser agredido. Aqui eu já dei uma reforçada e vou deixar assim mesmo, mas tem pontos que a lixadeira tem aí, entre aspas, um ponto fraco dela, que se você não tiver muito controle com a mão e estiver utilizando a lixa 150, ela vai agredir a textura até mais do que você gostaria que ela agredisse, fazendo com que apague um desenho que não era para ser apagado. Então, se acontecer isso, pessoal, uma recomendação do fabricante é que você refaça algumas falhas que você fizer, ocasionar na textura, novamente com a textura e a utilização do pincel. Essa é a única parte da recomendação do fabricante que pede que a gente utilize o pincel para refazer algum tipo de imperfeição que ocasionar na textura. É a única parte que é recomendado que utilize o pincel com o fabricante. No próximo vídeo
eu vou estar abordando essa questão aí de recomendações do fabricante. E por que eu não sigo as recomendações do fabricante, ok? Então no próximo vídeo a gente vai abordar essa questão aí, tá? Vocês veem, já conseguem já perceber que a parte de baixo que já foi feito o lixamento já começou a ficar bem mais discreta do que a parte de cima que não foi lixada. Olha lá, está bem concentrada lá de preto, e aqui embaixo já está bem mais discreta em questão do preto, mas está com um efeito envelhecido nas laterais da faixa mestra e um pouco aqui também. Então aqui a gente tem a tonalidade cinza claro, preto e envelhecido. Então, dá aí uma sugestão aí, uma dica, podem deixar aí embaixo aqui do comentário. Em questão de gosto, pode ser que o cliente goste que fique assim, do jeito que está. Já finaliza a obra praticamente sem mais nenhum tipo de pigmentação. Essa foi a segunda etapa da pigmentação. A segunda não, a segunda. No caso a gente fez a primeira pigmentação na tonalidade cinza claro e a segunda agora que a gente está fazendo o lixamento. Então, a gente pode entrar com opcional aí, para vocês optarem. Faria uma terceira pigmentação na cor branca ou salmão, né? Que a gente fez a modificação aí. Ou não, já deixaria do jeito que está mesmo aqui. E já iria para a próxima etapa aí, no caso as duas últimas etapas finais. Depois disso a gente vai fazer então, caso a gente não entrasse com a pigmentação na cor branca ou salmão, a gente já fazeria aquela camada de efeito névoa, ramificação e passaria a régua, já encerraria o projeto. Então, deu a sua opinião, pessoal? Ok? Então, até o próximo vídeo. Deixa seu like aqui embaixo, se inscreva no canal. Um abraço a todos e até mais.